Torque e momento angular, aula A21. Objetivos da aula: definir momento angular do movimento, obter a relação entre momento angular e torque, obter a lei de conservação do momento angular. Trabalho no movimento rotacional. A gente vê que o trabalho é integral de F escalar ds, mas observando como estamos em rotação, esse ds pode ser escrito em função de R dθ. Então, o trabalho seria a força tangencial vezes R dθ. Só que força tangencial vezes R nada mais é do que o torque vezes a variação angular dθ. Né? Quando o torque é constante, temos integral de dθ, então o trabalho vai ser igual a torque vezes θ2 menos θ1. Lembrando que nessa forma o trabalho é dado em joules, a variação angular em radianos e o torque em newton vezes metro. Teorema trabalho, energia cinética, movimento rotacional. O trabalho é igual à integral de torque dθ. Pela segunda lei de Newton, o torque é I vezes alfa dθ. Sendo I constante, ele sai para fora da integral. Então, a integral de alfa dθ, podemos reescrever o alfa como d ômega dt vezes dθ. Dθ dt, por sua vez, é d ômega. Então, o trabalho vai ser I vezes integral de ômega d ômega, que é meio de ômega ao quadrado. Portanto, o trabalho pode ser escrito como meio de momento de inércia, velocidade angular final ao quadrado, menos meio de momento de inércia vezes velocidade angular inicial ao quadrado. E, por fim, podemos também escrever potência para o movimento rotacional. Se potência é a variação do trabalho com o tempo e d ômega é torque dθ, então potência pode ser escrito como torque vezes dθ dt. Mas dθ dt é também a velocidade angular. Então, a potência pode ser reescrita como torque vezes velocidade angular para um dado instante. Seria uma potência instantânea. Então, aqui nesse slide temos um resumo das equações discutidas. Né? Trabalho realizado por um torque, no caso de movimento rotacional, é torque vezes ΔT. Trabalho realizado resultante vai ser igual à variação de energia cinética. Energia cinética de rotação final menos energia cinética de rotação inicial. E a potência como torque vezes a velocidade angular. Momento angular. O momento angular é uma grandeza física que se assemelha ao momento linear no movimento de translação. O momento angular ele é definido para o caso de rotação. Então, seja ele definido como E produto de R vetor P, né? E sendo que P é o momento linear, que é M vezes V, podemos escrever como R vezes M vezes V, vezes seno do ângulo formado entre eles. Quando R é perpendicular a V, o momento angular pode ser escrito como R vezes M vezes V. Por sua vez, V é igual a ômega R. Então, o momento angular também pode ser escrito como momento de inércia vezes velocidade angular. Note que para uma rotação, olhando aqui de frente para essa engrenagem para cá, vemos que essa engrenagem está girando no sentido anti-horário. Então, para uma rotação no sentido anti-horário, definimos velocidade angular positiva e momento angular também positivo. Então, se quisermos definir momento angular para um corpo rígido, verificaremos que ele vai ser I vezes velocidade angular, onde I, no caso do corpo rígido, é a integral r² dm. Como já discutimos, não vamos cobrar de vocês as deduções desses integrais. Basta que vocês saibam utilizar a tabela e entendam o conceito. A unidade da grandeza física, momento angular, ela é dada por quilograma vezes metro quadrado por segundos. Tá bem? Então, veja. Dissemos que o momento angular tem um papel similar ao momento linear na translação. Né? Então, na rotação, se derivarmos o momento angular, temos que d dt, o momento angular é I vezes ômega. Então, I é uma constante, fica I d ômega dt. d ômega dt é vezes alfa, horas. I vezes alfa nada mais é do que a segunda lei de Newton para a rotação, ou seja, I vezes alfa é igual ao somatório dos torques externos resultantes. Ou seja, o somatório de torques externos resultantes vai ser igual à taxa de variação do momento angular com o tempo.
né? Então, quando estudamos rotação, falamos em momento angular. Somatório dos torques externos é igual a dl dt. Ou ainda, podemos escrever somatório dos torques externos igual a I vezes alfa, como já aprendemos numa aula anterior. Essa é a segunda lei de Newton para a rotação. Só relembrando vocês, no caso da translação, vocês também poderiam escrever somatório das forças resultantes igual a massa vezes a aceleração, ou escrevê-la em função do momento linear, que era a quantidade de movimento na translação, que é dp dt. Ok? Lei de conservação do momento angular. Num caso particular, que dl dt seja igual a zero, ou seja, o somatório dos torques seja nula, o momento angular deve ser constante, ou seja, momento angular total inicial do sistema deve ser igual ao momento angular total final do sistema. Ok? Então, vejamos um exemplo da cadeira, né? Tem um senhor sentado aqui na cadeira, né? E ele está segurando os halteres, ok? Então, veja, quando ele abre e fecha os braços, ele está alterando o seu momento de inércia. Uma vez que não haja torque externo, podemos dizer que o sistema pessoa mais halteres tem a sua conservação do momento angular, ou seja, I1 vezes ômega1 é igual a I2 vezes ômega2. Então, portanto, quando aumentamos o momento de inércia, que é o caso dos braços estendidos, necessariamente a velocidade angular deve diminuir para mantermos esse produto igual a uma constante. Importante, né? O torque das forças internas pode transferir momento angular de uma parte para outra do sistema físico. Porém, o momento total do sistema não se altera. Ou seja, existe variação do momento angular das partes que compõem um sistema, mas o momento angular resultante de um determinado sistema ele se mantém constante. Um exemplo clássico, né, é o pulo do gato. Quando o gato salta, as diversas partes do sistema têm alteração de seu momento angular, mas o momento angular resultante é igual a zero. Ok? E vocês podem notar que o gato, né, altera o seu momento angular de forma que nunca caia deitado, sempre caia em pé. Revisando, então, a segunda lei de Newton para a rotação, ela pode ser escrita aí como I vezes alfa, onde I é somatória de mr quadrado, no caso de distribuições discretas, e quando temos infinitas partículas, que é o caso de corpos rígidos, I recai na integral de r quadrado dm. Mas, para ambos os casos, o torque será igual a I vezes alfa. Então, vamos fazer algumas analogias. Como temos um movimento que é simplesmente composto por translação, temos que a posição é x, a velocidade dx dt e a aceleração dv dt. Como temos uma rotação em torno de um eixo fixo, a posição angular passa a ser θ, a velocidade angular é dθ dt e a aceleração angular é dω dt. Na translação, a massa é o m. E na rotação, o momento de inércia desempenha um papel similar ao da massa na translação. Vejamos, por exemplo, segundo a lei de Newton, escrita em função da aceleração. É somatório das forças externas igual a massa vezes aceleração. Segundo a lei de Newton, escrito através da aceleração angular, seria somatória dos torques externos, né? Para o caso de rotação, hein, pessoal? Somatória dos torques externos igual a I vezes a aceleração angular. Note a similaridade dessas duas equações. Uma para o caso de translação pura e a outra para o caso de rotação. Energia cinética de translação é meio de mv quadrado, de rotação é meio de I ômega ao quadrado. Potência realizada por uma força constante, força vezes velocidade. Potência realizada por um torque constante é torque vezes velocidade angular. Teorema trabalha energia cinética para a translação, energia cinética de translação final menos energia cinética de translação inicial. Teorema trabalha energia cinética para o movimento de rotação, energia cinética de rotação final menos energia cinética de rotação inicial. Se quisermos reescrever a segunda lei de Newton em função do momento linear, no caso da translação, F igual a dp dt.
No caso da rotação, podemos escrever a segunda lei de Newton em função do que chamamos momento angular, né? Somatório dos torques externos será igual a dL dt. No caso da translação, quando as forças externas são nulas, observamos a conservação do momento linear do sistema. No caso da rotação, quando a somatória dos torques externos for nula, observamos a conservação do momento angular do sistema. Ok, pessoal? Então, veja, existem alguns exemplos a serem feitos. Tentem fazer os exercícios, né? E tirem suas dúvidas. Apêndices. O primeiro caso a ser comentado interessante é de um mergulhador, né? O momento angular total do mergulhador se conserva durante o movimento. Só que durante o movimento, né, inicialmente esse trampolim dá um torque inicial para ele altera o seu momento de inércia, ou seja, como a sua massa se distribui em relação ao eixo de rotação, que sabendo que o seu momento angular será conservado, quando ele diminui o seu momento de inércia, ele aumenta a sua velocidade angular. Com isso, ele faz com que ele consiga dar um número adequado de rotações para desempenhar aí uma prova, né? Se vocês sabem, a prova, os critérios da prova para o mergulhador, né, envolvem aí um número adequado de rotações antes que ele atinja a água. Então, ele regula a sua velocidade angular através da conservação do momento angular e alterando o seu momento de inércia. A bailarina também tem uma rotação em torno do seu eixo próprio e ela consegue alterar a sua velocidade angular ao alterar o seu momento de inércia, né? Desde que aí o seu momento angular seja conservado, né? Porque a bailarina é considerada um sistema como um todo, tá? Então, se ela compõe um sistema, quando ela fecha os braços ou abre os braços, não é considerado como realização de um torque externo, né? Então, ocorre aí a conservação do momento angular. O que ela altera, na verdade, é a distribuição de massas em torno do seu eixo de rotação e, portanto, seu momento de inércia. Alterando o momento de inércia e se conservando o momento angular, temos também uma alteração da velocidade angular. Os pistões hidráulicos, quando eles se aproximam, né, eles vão ter uma velocidade angular aumentada. Quando eles se afastam, eles vão ter outra velocidade alterada, né? E caso você tenha interesse, visitem esse vídeo indicado aqui nesses slides. Então, revisão geral. Nesse semestre tivemos momento linear, indica a quantidade de movimento no caso da translação, né? O momento linear é massa vezes velocidade. Quando estudamos rotação, primeiramente introduzimos o momento de inércia, que, como dissemos, desempenha um papel análogo ao papel da massa. Tá? Ele está associado como a massa se distribui em relação ao eixo de rotação. Genericamente falando, o momento de inércia é uma constante vezes a massa vezes r ao quadrado. E temos também, no caso da rotação, o momento angular, que tem um papel semelhante ao do momento linear para a translação. O momento angular na rotação indica a quantidade de movimento de rotação associada a um determinado momento de inércia, L igual a I vezes ômega. Ok? Então, fica aí para vocês verem em casa um exemplo de torque aplicado a um sistema que está em rotação, que é o caso de uma roda girando, né? Daí ela é presa por uma corda, tá certo? Aqui na normal, você vai ter uma corda segurando ela vai ser presa e vocês vão perceber que se vocês definirem o polo como no ponto de aplicação da tensão da corda, e o braço de força, a distância desse ponto até o centro de massa da roda, o torque exercido será R vezes M vezes G vezes seno de 90, né? No caso da roda. Tá certo? Mas, quando essa roda é colocada dessa forma e não está girando, ou seja, possui um momento angular inicial zero, a tendência dessa roda é cair aqui na vertical e como segue a tendência da sua força-peso, puxar para o centro da gravidade da Terra. Quando ela possui um momento angular inicial e é puxada aqui por essa corda amarrada na extremidade, né? Então, nós novamente teremos um torque e o momento angular, né? O que esse torque faz é com que esse momento angular, embora em módulo seja o mesmo, ele varie a sua direção. Então, notamos que a roda começa a girar
em torno desse ponto por onde ela foi fixa por uma corda, né? A esse movimento damos o nome de precessão. Veja esse vídeo. Bom, pessoal, vamos ver um vídeo gravado como demonstração pela Universidade do MIT, ok? Disponível aí através do YouTube. Então, primeiramente, nós vemos a roda, sem momento angular inicial nenhum. Quando ela é pendurada por uma corda, ela obedece aí à força-peso. Quando aplicamos um torque externo e rotacionamos a roda, fornecendo um momento angular inicial, o que verificamos é que a roda consegue se manter aí na vertical, tá? Então, a variação do momento angular é na tendência de se alinhar com o torque aplicado pela força-peso em relação ao polo, né? Colocamos o polo aqui nessa cordinha, né? Então, o braço de força vai dessa cordinha até o centro de massa da roda. Então, existe um torque e a variação do momento angular tem a tendência de acompanhar esse torque. Então, notamos a precessão dessa roda, ok? Bom, referência Young & Freeman, 12ª edição. Bom estudo a todos. E essa foi a última aula de teoria do ano.